bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre economia. E dessa vez vamos abordar dois tópicos que fazem parte desse projeto de reforma tributária que vai ser votado em breve. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Paulo Guedes foi até o Congresso e levou o texto do governo para a reforma tributária, que vai ser apreciado e votada pelo Congresso pelas próximas semanas ou pelos próximos meses. Nesse vídeo, a gente vai discutir dois tópicos que provavelmente estarão presentes nessa apreciação, nessas votações, em maior ou menor escala. O primeiro desses tópicos é com relação à sobretaxação que existe quando você fala de uma cadeia produtiva. Ocorre no Brasil que quando você tem uma cadeia produtiva formada por diversos passos, onde um produz, repassa para o outro, que repassa para o outro, até chegar no consumidor final, que haja ao longo dessa cadeia uma sobretaxação das atividades anteriores, o que gera um efeito em cascata na cobrança de impostos. Esse é um tópico que fica mais claro se a gente pensar com um exemplo. Vamos pensar em uma cadeia produtiva. No primeiro passo a gente tem o seringueiro, que ele extrai o látex e ele vende esse látex para uma fábrica de pneus. Essa fábrica de pneus pega o látex que ela comprou, ela adiciona no seu trabalho a produção do pneu e vende esse pneu para uma montadora de automóveis. A montadora de automóveis usa esse pneu como um componente para o automóvel que ela está produzindo e com o automóvel pronto, ela vende para o consumidor final. O que acontece no Brasil é que nessa cadeia produtiva acaba havendo uma sobretaxação das atividades anteriores. Quando o seringueiro vende o látex para a fábrica de pneus, ocorre um pagamento de um imposto referente à atividade do seringueiro. Aí a fábrica de pneus pega o látex, produz o pneu e vai vender o pneu para a montadora. Quando esse pneu é vendido para a montadora, vai ser pago o trabalho da fábrica de pneus, porém a atividade do seringueiro vai ser novamente taxada na venda do pneu para a montadora. Então, a atividade do seringueiro foi taxada duas vezes. E quando a montadora pega esse pneu, monta um carro e vende para o consumidor, tanto a atividade do seringueiro quanto a atividade da fábrica de pneus vai ser novamente taxada. Ou seja, dentro dessa cadeia produtiva, a atividade do seringueiro foi taxada 3 vezes e a atividade da fábrica de pneus foi taxada 2. Isso por si só já configura uma aberração de qualquer forma de lógica, porque não faz sentido você cobrar o mesmo imposto sobre uma atividade 3 vezes. É como se uma prefeitura cobrasse o seu IPTU anual 3 vezes, ou se o governo do estado cobrasse o IPVA 3 vezes. Isso foge a toda a lógica. E com essa falta de lógica, acaba acontecendo que isso gera um prejuízo para as atividades produtivas, porque encarece o produto. Ou o consumidor final vai ter que pagar essa sobretaxação, esse efeito cascata, ou a própria empresa vai ter que pagar esse imposto, ou então você vai ter, na hora de se vender o produto final, você vai ter um preço mais caro e você vai reduzir a parcela de consumidores que podem comprar esse item. Então, esse é um tema que provavelmente vai ser discutido ao longo da reforma tributária. Um ponto que se costuma levantar seria a criação de um imposto sobre valor agregado. Ou seja, você eliminar toda essa cadeia de acumulação de impostos
e criar um único imposto ao final da cadeia que vai cobrir tudo aquilo que foi produzido dali para trás. Já o segundo tópico é com relação à chamada progressividade dos impostos. O conceito de imposto progressivo, de haver progressividade, parte do princípio de que quanto mais alta a renda da pessoa, maior deve ser proporcionalmente o pagamento que ela faz de impostos para o país. Para a gente entender esse conceito, a gente tem que pensar primeiro que existem dois tipos de impostos: imposto sobre renda e imposto sobre consumo. O imposto sobre renda é exatamente esse imposto que a gente conhece, onde anualmente as pessoas vão pagar uma porcentagem do seu salário, do que ela ganhou ao longo do ano para o governo. Esse imposto ele é progressivo. Por quê? Porque ele possui várias faixas de renda e as rendas mais altas vão pagar mais e aquelas que têm rendas mais baixas vão pagar menos. Inclusive, pessoas que estão nas faixas mais baixas são isentas de terem que pagar esse tipo de imposto. Então, o imposto de renda ele é plenamente conciliado com o conceito de progressividade, porque quanto mais alta for a renda, maior proporcionalmente é o valor que a pessoa paga de impostos. Já o imposto sobre o consumo, ele é distribuído de forma igual para todo mundo, porque ele não vê a renda da pessoa, ele está focado no consumo que é realizado. Então vamos pensar, uma pessoa que ganha R$1.000, uma pessoa que ganha R$10.000 e uma pessoa que ganha R$100.000. Se eles pararem num posto de gasolina para abastecer o carro, o preço que eles vão pagar de imposto vai ser o mesmo. Se eles comprarem um determinado remédio numa farmácia, o preço que eles vão pagar vai ser o mesmo. Se eles comprarem um saco de arroz no mercado, o preço que eles vão pagar de imposto vai ser o mesmo. Ou seja, você vai ter desde a pessoa mais pobre até a pessoa mais rica pagando o mesmo valor de impostos. Então não existe nenhuma progressividade com relação a isso. Ou seja, a pessoa mais pobre ela vai ser bem mais impactada com os impostos. Por quê? Porque se tiver que pagar, suponhamos, R$30 de gasolina, o peso disso no orçamento de alguém que ganha R$1.000 é muito maior do que no orçamento de alguém que ganha R$10.000. Então, um dos pontos que podem vir a ser discutidos nessa reforma tributária é com relação a rever esse modelo do Brasil, em que a massa de impostos é composta muito mais por impostos sobre o consumo do que impostos sobre renda, sendo que diversos países, como por exemplo Dinamarca, Estados Unidos e Alemanha, a massa dos impostos é cobrada majoritariamente sobre a renda e não sobre o consumo, justamente para você ter essa progressividade. Essa progressividade ela é importante porque por uma questão de justiça social. Se você diminui o peso dos impostos das pessoas mais pobres, elas vão ter uma disponibilidade de renda maior e isso vai afetar toda a desigualdade social. As pessoas mais pobres vão acabar tendo um poder de compra, um poder de consumo maior se o impacto dos impostos for menor sobre elas. Existe um segundo fator também, que é um fator que está ligado aos estímulos para o trabalho, para as áreas produtivas. No modelo capitalista, o capitalismo ele é todo pautado por mecanismos de estímulos e de recompensas. Uma empresa que pague, por exemplo, comissão sobre vendas, ou então benefícios sobre produtividade, ela está justamente criando um modelo de remuneração que gere estímulo para que o seu funcionário produza mais. Quando você tem empregos em que o grau de escolaridade mais alto faz com que as maiores remunerações, ou que em atividades com algum grau de periculosidade ganhe mais, a gente está tendo estímulos para aquilo. Se a pessoa vai ter que exercer uma atividade perigosa, então ela vai ter uma remuneração que compense o risco que ela corre.
Se uma pessoa tem um grau de escolaridade maior, tem mais habilidades para oferecer para o mercado de trabalho, a tendência é de que ela seja remunerada por isso. Então, o sistema capitalista ele funciona mediante estímulos para fazer com que a produtividade seja maior. Então, o imposto progressivo ele também pode gerar um impacto positivo nessas ferramentas de estímulos à produtividade no país. Vamos pensar novamente um exemplo hipotético. Uma pessoa que ganha R$ 1.000 e uma pessoa que ganha R$ 10.000. Se não houver nenhuma progressividade nos impostos, vamos supor que as duas paguem 20% do seu salário de imposto. Então, a pessoa que ganha R$ 1.000, no final vai ter uma renda disponível de 800 e aquela que ganha R$ 10.000 vai ter uma renda disponível de 8.000. A pessoa que ganha R$ 1.000, esses 200 que ela deixa de receber vão ser um forte desestímulo com relação à sua vontade de trabalhar. Por quê? Porque ela está ganhando menos do que ela de fato tem assinado ali na carteira de trabalho dela. Então, o estímulo dessa pessoa acaba sendo impactado por causa da cobrança de impostos sobre ela. Já a pessoa que ganha R$ 10.000, ela vai pagar um valor de R$ 2.000? Vai. É um valor alto? Vai. Porém, ela vai continuar ganhando R$ 8.000, que é uma renda, quando comparada com o padrão do Brasil, é uma renda alta. Então, essa pessoa, ela tende a não perder tanto o estímulo produtivo quanto aqueles que têm as rendas mais baixas, porque mesmo com esse valor alto que ela paga, ela vai continuar tendo uma renda alta e o estímulo de produção dela continua sendo mantido. Então, um imposto progressivo que reduza o peso, o impacto dos encargos tributários sobre os mais pobres também pode gerar um círculo virtuoso na economia brasileira ao possibilitar uma maior rede de estímulos produtiva, principalmente quando a gente fala sobre aquelas pessoas que têm as rendas mais baixas no país. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.